assim como nós estamos, abra a palavra de Deus no Salmo de número 42. Vamos a uma meditação da palavra do Senhor neste Salmo muito lindo, muito belo, que nós temos registrado na Sagrada Escritura. Salmo de número 42, a partir do primeiro verso. Se o evangelista Sérgio quiser nos ajudar, puder ficar depois em Mi maior, vai ser muito bom e a gente vai se acertar dessa vez, não é, evangelista Sérgio? Vamos caprichar, né? Digo por mim, né? Salmo 42, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Ele é o teu Deus? Aleluia! Oh glória! Maravilha! Esse salmo é uma pérola escondida no meio do livro de Salmos. E eu lendo este salmo, ele parece ser um dos salmos mais introspectivos que o salmista ele vai escrevendo, porque este salmo vai retratar a dor na alma de alguém que está sofrendo, enquanto a sua fé, ou melhor, enquanto ele oscila entre a fé e entre o desespero da sua alma. É a conversa de alguém consigo mesmo, com a sua alma, e que inclui Deus neste diálogo que ele escreve, procurando investigar dentro de si as razões pelas quais a sua alma está abatida, triste, amargurada, aflita, desconsolada, e parece que ele não encontra explicações do porquê a sua alma está assim tão triste. São horas sombrias
que nós vivemos muitas vezes, meus irmãos, que nós nos sentimos encurralados. Parece que estamos tão martirizados pelos nossos sentimentos que nós nos prostramos ao chão. O abatimento é como que se você estivesse curvado no chão, sem forças para levantar. E às vezes na nossa caminhada nós nos sentimos, muitas vezes como este salmista, tendo a sua alma abatida. E neste salmo ele questiona 11 vezes, se perguntando por que o Senhor não faz alguma coisa em favor dele. Porque Deus, que é tão grande e tão poderoso, não toca com a sua mão de poder na sua alma, dissipando as dores, os pesares que ele está sentindo. E só fica-nos então uma pergunta: quais razões angustiam a alma deste salmista a ponto de levá-lo ao desespero? Que razões podem deixar a minha e a sua alma abatida? E neste salmo de número 42, eu vejo aqui pelo menos 2 razões pelas quais muitas vezes a nossa alma é abatida, fica desconsolada. E a primeira razão que eu encontro nesse texto é a ausência de Deus. Uma das maiores razões da alma estar abatida ou se encontrar desconsolada é quando ela sente a ausência de Deus. O salmista que escreve este salmo está passando por um momento onde ele sente esta ausência de Deus na sua vida. Falta-lhe uma coisa, e faltando Deus, parece que falta tudo na nossa vida. Nós podemos ter todas as coisas diante de nós, mas se não tivermos a presença de Deus, todas as outras coisas não valem nada sem a presença de Deus na nossa vida. Ele não está sentindo Deus. Ele era alguém acostumado a desfrutar da comunhão, da presença de Deus, e por algumas circunstâncias que o texto não nos deixa claro, agora ele parece se sentir como se estivesse exilado em uma terra distante, com saudade de Deus. E é por isto que a sua alma está abatida. É por isto que a sua alma está perturbada. Por isso ele se compara então no primeiro verso como a corça. E ele diz que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como as corças suspiram e anseiam por água nos desertos áridos, escaldantes da Palestina, aonde se passa esta história, esta escrita, a sua alma também suspira por Deus, anseia por Deus, busca as fontes de Deus. E é engraçado porque as corças, elas têm o seu olfato muito privilegiado. A quilômetros de distâncias elas conseguem sentir o cheiro da água, então elas começam a correr desesperadamente em busca destas águas para aliviar a sede que elas estão sentindo naquele momento. E esta mesma necessidade o salmista sente dentro da sua alma. Então ele se compara com uma corça que corre desesperadamente em busca de Deus. E meus irmãos, assim como a água é fundamental para o corpo, Deus é essencial para a alma.
Não há como viver sem a presença de Deus. Ter a presença de Deus é ter um dos maiores bens que alguém poderia ter. Mas estar ausente de Deus é uma das piores coisas que nós podemos sentir aqui na terra. Este salmista está assim. E ele, na sua ânsia por sentir Deus, assim como a corça, ele anseia, ele suspira, ele sente-se ansioso, ele tem sede, ele busca, ele questiona: quando eu poderei apresentar-me diante da face de Deus? Quando nós estamos com sede, Coca-Cola é muito bom, mas Coca-Cola não mata a sede. Um suco de laranja pode ser muito bom, mas não mata a sede. A sede só pode ser saciada com água. E a sede da nossa alma só pode ser saciada com o dono dela, que é o nosso Deus. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que nem dinheiro, nem fama, nem sucesso, nem aplausos, nem amigos, nem bens materiais, nem qualquer outra coisa, somente Deus pode preencher o vazio da alma. Um romancista russo chamado Dostoiévski escreveu certa vez que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. O matemático Blaise Pascal afirma que há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. E o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 3:11 que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por isso, nada do que é aqui desta terra poderá jamais preencher o vazio que só Deus pode ocupar na alma do ser humano. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso explica porque Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes e ele começa a dizer: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele havia alcançado sabedoria, fama, sucesso, realizações, empreendimentos. Mas ele chega à conclusão dizendo que tudo é vaidade. O que verdadeiramente importa é ter a presença de Deus dentro da alma do ser humano. Isto é o que importa. E graças a Deus que nós temos a nossa alma preenchida por este Deus e pela sua presença. É por isso que nós estamos aqui em uma terça-feira fria, porque a presença de Deus habita dentro da nossa alma. Agora há momentos que mesmo nós tendo Deus, parece que a nossa alma não está plenamente saciada. Esta mensagem que eu estou pregando nasceu disso. Porque tem vezes que está tudo bem conosco. Temos emprego, temos saúde, temos o alimento, temos vestimenta, está tudo bem com a nossa família, estamos em harmonia. Mas de repente começa a brotar uma tristeza, uma angústia, e você não consegue identificar o porquê que você está passando por isso. Será que vocês já passaram por isso? Levantar um dia de manhã e você começa a trabalhar, fazer as suas atividades e tem algo te incomodando dentro de você e você não sabe o que é. Já passou por isso? Sabe o que é isso? Alma com sede de Deus.
Num dia desses, eu levantei e fui tomar banho, e dentro do banheiro, tomando banho, Deus começou a falar comigo, e a minha alma começou a se angustiar, e eu tive que, depois do banho, correr diretamente para a presença de Deus e ficar ali até aquela tristeza, aquela dor que eu não sabia explicar, que não tinha razão por acontecer, começou a me espremer, e eu corri para a presença do Senhor, para alimentar a minha alma, porque a nossa alma tem sede de Deus, e não tem nada, meus irmãos, que tire essa sede, a não ser aquele que criou a alma, que criou eu e você, que nos formou, que deixou este senso de eternidade, de que a nossa vida não se resume ao aqui e agora, mas tem coisas muito maiores e muito mais elevadas, preparadas para os seus filhos. Aleluia. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Ele escreve no Salmo, no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E é interessante que o salmista, ele fala a respeito de Deus como um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus ativo e não passivo. Ele é um Deus dinâmico e não estático. É um Deus que se move, é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, é um Deus que está a todo momento coordenando, governando todas as coisas com a destra do seu poder. É um Deus ativo, é um Deus vivo, é deste Deus que ele está falando. Esse Deus que nós conhecemos como nosso Deus, como o grande, forte, todo-poderoso Deus de Israel. Por esse desespero pelo seu Deus, quando ele se lembra dos tempos áureos da presença de Deus na sua vida, ele chora angustiado, porque muitas vezes nós estamos passando por crises da presença de Deus, e as pessoas perguntam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Questionam a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Isso leva ele a lágrimas, ele chora intensamente, porque a sua alma não quer outra coisa a não ser Deus, e pela falta de Deus, ele chora de dia e de noite. As suas lágrimas passam a ser o seu alimento. Ele perde a vontade de comer, de se alimentar, do apetite por coisas, e o que mais ele quer é Deus. As lágrimas passam a ser a sua companhia, porque ele anseia por Deus, ele quer Deus. Lembra-se com saudade dos momentos em que ele ia à casa de Deus com alegria, cultuava a Deus, adorava a Deus, com as pessoas, com os irmãos, como nós estamos aqui. A nossa alma tem esta sede. Infelizmente, meus irmãos, é uma pena, porque eu passava agora ali com a minha esposa, antes de vir para o culto, tem uma academia aqui na esquina. Você passa ali, está cheio de carros, cheio de pessoas. E eu não estou falando para condenar, longe de mim. Eu entendo que o exercício físico, que a atividade física, que a academia para a saúde do corpo é uma bênção. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, com o corpo bem nutrido, mas a alma anda mendigando um pouquinho da presença de Deus. Isso eu acho errado. Não condeno, acho interessante, uma questão de saúde, uma bênção, estar bem nutrido fisicamente, mas a nossa alma precisa estar nutrida da mesma maneira, pela palavra de Deus e por este Deus que nos deu a sua palavra. Como é que está a nossa sede por Deus?
Como é que está a nossa alma diante de Deus nesta noite? Como é que chegou a tua alma nesta noite na presença de Deus? Ela está farta? Ela está com fome? Ela tem sede de Deus? Será que nós estamos alimentando a nossa alma como ela deveria ser alimentada? Ou será que passamos o nosso tempo na frente de tantas coisas e a nossa alma está gemendo dentro de nós e clamando por um pouquinho de pão, e nós não paramos para alimentá-la com a fonte das águas que nós temos? Aramando Rasul. O que a nossa alma mais precisa não é de coisas, é de Deus. A nossa alma tem sede de Deus, e só Deus pode preencher completamente os espaços em branco que a nossa alma possui nela. E é interessante e tão maravilhoso que, a partir do momento que nós identificamos a fome da nossa alma, o anseio da nossa alma por Deus, e tomamos a iniciativa de alimentá-la, num instante ela pode ser alimentada pela presença de Deus. Porque lá em Mateus 7:8 está escrito assim, ó: o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Em Jeremias 23, 13 e 14 diz assim, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O requisito para a alma ser preenchida por Deus é ter desejo por Ele, nada mais. É ter fome. É por isso que Jesus diz que aquele que tem fome e sede de justiça será alimentado, será farto, porque Ele tem prazer em alimentar a alma do ser humano, a nossa alma. Nós temos um manancial à disposição, meus irmãos, e se nós tivermos sede nesta noite, Ele está aqui para saciar a sede da nossa alma, para alimentar o nosso coração, para dissipar toda a angústia que a nossa alma possa estar sentindo pela ausência de Deus. Aleluia. Que razões podem deixar a alma abatida? Em primeiro lugar, a ausência de Deus. E em segundo lugar, a presença de tempestades. O salmista, ele prossegue o seu salmo e ele vai escrevendo algumas situações que ele está vivendo. Ele passa de um cenário de seca, da sede da sua alma por Deus, para uma tempestade. Ele se vê agora envolto em uma tempestade, em circunstâncias adversas, em circunstâncias contrárias, e parece que ele está se afogando na sua tristeza e na sua dor. E há momentos, meus irmãos, que nós, ao enfrentarmos circunstâncias adversas, achamos que nós estamos sozinhos. Nós achamos que Deus se esqueceu de nós. O nosso coração, ele parece um pêndulo indo da fé ao desespero, da crença à dúvida. Parece que nós vivemos altos e baixos na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, e vamos da tristeza à alegria. Há momentos que nós estamos no alto da montanha e há momentos que nós estamos lá no profundo vale. Assim é a nossa vida aqui na terra. E para piorar, parece que
nestes momentos aonde a angústia bate à nossa porta, onde somos cercados por circunstâncias adversas, o que nós mais queremos é ouvir a voz de Deus e não ouvimos. Parece que Deus fica em silêncio propositalmente. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos já enfrentaram o silêncio de Deus, e cá entre nós não é nada fácil. Passar pela prova ouvindo Deus dizer que é conosco é uma coisa, mas passar pela prova e quando você clama, indaga onde está Deus, você não ouve nada além do eco da sua voz. São dias escuros, tenebrosos, e ele se compara nestes momentos ao Monte Mizar, no verso 6. O Monte Mizar significa pequenez. Ele se sente pequeno diante das tempestades que o cercam. E quando nós estamos passando por tempestades, os nossos sentidos parecem contemplar tudo mais volumoso e agigantado diante de nós. Na sua visão da tempestade, ele vê abismo chamando outro abismo. Ele ouve o ruído das cachoeiras, das águas que vão descendo, parece que vão engoli-lo. É assim ou não é quando nós estamos enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma crise dentro de casa, enfrentando o desemprego e as contas vencendo e você não tendo de onde tirar dinheiro para pagar as contas? Você se sente aflito, angustiado. Parece que Deus se esqueceu de nós. Agora é interessante, meus irmãos, que mesmo tendo esta visão, ele consegue entender que nada acontece por acaso nas nossas vidas. Há sempre uma permissão de Deus e nada do que acontece conosco escapa das mãos de Deus. É por isso que ele fala que as tuas ondas, os teus vagalhões, ou seja, aquilo vem da parte de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. O que está fora do nosso controle, meus irmãos, não está fora do controle das mãos do Senhor. Ele tem a tua vida na palma das mãos dele. Ele sabe o que acontece com você. Ele sabe das tuas lágrimas. Ele sabe das tuas noites sem dormir. Ele sabe dos momentos que você rola na cama não conseguindo conciliar o sono. Tamanha é a tempestade que você está enfrentando, mas Ele te diz: descansa o teu coração, porque eu estou no controle de todas as coisas. Raman Suryamanda Ramaga. Aleluia. Parece que quando nós estamos em meio a uma tempestade, nós só vemos impossibilidades à nossa frente. Parece que não vemos saída. Parece que são abismos profundos que nos cercam. Ouvimos tantas coisas e parece que aquilo que ouvimos, ao invés de nos ajudar, nos desanimam e nos colocam ainda mais para baixo. Sentimos o vento soprando forte e as estruturas da nossa alma parecem estar sendo abaladas pelas correntes, pelas tempestades, pelo vento forte. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer que o nosso Deus conhece todas as coisas. Ele sabe dos pequenos detalhes. E eu acho tão interessante porque em Lucas 12:7 diz que até
os cabelos da nossa cabeça estão contados por Ele. Se Ele se preocupa com algo tão pequeno, o que é um fio de cabelo, você perde um, você nem se importa. Se Ele se interessa por um fio de cabelo seu, o que dizer da sua vida, meu irmão? A sua vida é preciosa para Deus. Preciosa, tanto é preciosa que Ele não abre mão de você nem da sua vida. Deus está com você. Eu acho interessante porque eu estava com a minha esposa, nós íamos fazer uma viagem do Rio de Janeiro. Íamos pegar o avião no Rio de Janeiro, íamos até Santiago, e naquele dia fechou uma tempestade muito grande. Era 3 horas da tarde e parecia noite, você não enxergava muita coisa. Uma chuva forte, uma tempestade forte, e por volta das 4 horas da tarde, quando a gente ia pegar o avião, um pouquinho antes, a gente ouviu dizer que o avião do ministro tinha caído lá em Ipanema, e nós estávamos para pegar o avião, e o desespero, o receio, o temor, o medo começou a bater em mim, na Ciele. Mas como nós já estávamos ali, oramos a Deus, pedimos: Deus, tem misericórdia, e fomos. E pegamos aquele avião embaixo daquela tempestade. Mas aquele dia eu aprendi uma coisa muito maravilhosa que eu tenho levado para a minha vida. Quando o avião começou a subir e começou a atravessar aquelas nuvens que trouxeram muitas turbulências para o avião, mas chega uma hora que ele rasga todas as nuvens da tempestade, e quando ele passa por cima da tempestade, havia um céu azul e um sol brilhando lá no infinito. E eu pude entender, meus irmãos, trazendo para nós, que nós enxergamos somente a tempestade que está acima da nossa cabeça. Mas acima das nuvens que trazem tempestade, há um céu azul brilhando, e há o sol da justiça acima das nuvens, clareando todas as coisas, e nos fazendo entender que Deus está no controle de todas as coisas, e por isso não precisamos temer, não precisamos ter medo. Deus está no controle. E outra coisa eu entendi. Eu entendi que Deus se revela e se manifesta muitas vezes no meio da tempestade. Foi assim com Jó, capítulo 38 e verso 1. Então o Senhor respondeu Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus se revela e se manifesta a Jó do meio da tempestade que ele estava vivendo. Em outra ocasião, no Novo Testamento, Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. E começa a bater um vento muito forte que sopra e começa a formar ondas muito grandes. E os discípulos começam a se desesperar porque acham que vão perecer, acham que o barco vai afundar, que não vai ter jeito de sair daquela tempestade. Mas enquanto eles estão desesperados, olhando para a tempestade, eles enxergam lá na frente alguém caminhando em cima das águas. A tempestade bagunçando aquele barco, mas Jesus caminhando tranquilamente pelas águas. Eu aprendo uma coisa maravilhosa aqui, meus irmãos. Aquilo que nos amedronta está no controle do Senhor, está debaixo da presença dEle. Ele vai caminhando sobre as águas. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre as circunstâncias que colocam medo em nós. Ele tem o comando de todas as coisas, por isso não temas,
Não te preocupes, porque Deus está no controle de tudo. E quando ele entra no barco, o vento se acalma, a tempestade passa. E da mesma forma é comigo e com você. Deus está vindo em nosso encontro. Deus está vindo para nos socorrer. Pode ser que já faz muito tempo que você se encontra em meio a uma tempestade, mas nesta noite, pode ser a noite que Jesus vai caminhando por sobre a tempestade ao teu encontro, para acalmar e dissipar todos os medos e curar a tua alma. Aleluia. Em toda tempestade também, nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá graça e poder para vencê-las. Nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 40, e eu já vou encerrando, que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias. A águia não é apanhada pelas tempestades, porque ela alça voos muito altos, acima das tempestades. Aqueles que esperam no Senhor são como águias, que voam acima das tempestades, que se refugiam no alto da rocha. É por isso que o salmista, ele diz: direi a Deus, minha rocha. Rocha não pode ser abalada, meu irmão. E se você e eu estivermos firmados na rocha que é Jesus, nenhuma tempestade vai nos abalar, vai nos derrubar, porque nós estamos firmados na rocha que é o nosso Deus. Aleluia. Firmados nesta rocha, nós podemos tomar como certa aquela palavra abençoada do profeta Isaías, no capítulo 43, versos 2 e 3, que diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Nós temos um Deus totalmente poderoso, meus irmãos. A ausência de Deus, presença de tempestades. O que o salmista descobre? E escreve para nós. Vocês podem ver, verso 5 e verso 11. A receita para a alma abatida está ali. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Para vencermos os abatimentos da alma, os desalentos que muitas vezes nos apertam e nos oprimem, está em 3 passos que nós precisamos ter. Primeiro, precisamos ter atitude. Nós precisamos
pôr a nossa esperança em Deus. O que é esperança? Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. O escritor aos Hebreus chama a esperança de âncora da alma. E o que é uma âncora? Âncora é algo que te faz ficar no mesmo lugar. O que quer dizer isso? Pode vir a tempestade, o vento pode soprar forte, as ondas podem se levantar, os inimigos podem nos cercar, mas se nós colocamos em Deus a nossa esperança, nós somos como uma âncora, nós não nos movemos do lugar. Nada pode nos arrancar da presença de Deus quando colocamos a nossa esperança em Deus. Tenha atitude, coloque a tua esperança em Deus, não nas pessoas, não nas coisas, em Deus. Segundo passo, tendo confiança. Após colocar a esperança em Deus, tenha confiança, pois o salmista escreve: ainda o louvarei. Não há como não se lembrar de Jó no meio daquele desespero, daquela prova tão ardente, oscilando entre a fé e a razão, entre a crença e entre a dúvida, mas aqueles que servem a Deus e que têm fé em Deus, por mais que às vezes passem por momentos de turbulência, são capazes de dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pode dizer como Jó: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Jó estava certo de que Deus faria alguma coisa por ele. E é por isso que o salmista escreve: ainda o louvarei. O salmista entende que toda tempestade é passageira, mas o que fica, meus irmãos, é a eternidade dentro do nosso coração, é termos Deus conosco, Deus nas nossas vidas, Deus em todo o tempo. E ele encerra com o terceiro passo: tendo segurança. Porque ele diz: ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Salmo 23 traz Deus como pastor, como aquele que provê. O Salmo 42 traz Deus como aquele que traz segurança, aquele que salva, o Salvador. Em tudo isto ele fala com bastante carinho: ele é o meu Deus e o meu Salvador. O que é isto? É relacionamento. Ele chama Deus do seu Deus, é o meu Deus. Ele diz aqui, em outras palavras, que Deus não é alguém distante, Deus não é um conceito filosófico, Deus não é aquele que está distante, longe. Não, Deus está pertinho de mim e de você, mesmo que às vezes as tempestades não nos deixem enxergar, mas Ele está conosco, não abre mão de nós. Ele é um Deus pessoal, que conhece os seus filhos. Se coloque de pé nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Sendo um Deus pessoal, Ele conhece como nós estamos, como a nossa alma está nesta noite, do que a nossa alma mais precisa. O que está angustiando a nossa alma? É a ausência de Deus ou é a presença das tempestades? Eu não sei o que se passa com você, mas eu tenho certeza que Deus, que é o conhecedor de todas as coisas, está aqui para te dar vitória nesta noite.
não é, meus irmãos, errado. No meio dos embates da vida cristã, nós oscilarmos na fé em momentos de dificuldade. Quem não se lembra de João Batista quando estava na prisão, pronto para ser morto, envia os seus discípulos perguntando se Jesus era realmente o Messias? Quem não se lembra de Elias fugindo de Jezabel lá no meio do deserto e pedindo a morte, dizendo que não era melhor do que os seus pais? Um homem que um dia antes faz uma oração e desce fogo do céu, no dia seguinte foge pedindo a morte, com medo de uma palavra ameaçadora. Não somos super-heróis, meus irmãos. Não somos super-heróis, somos pessoas, somos feitos de carne e osso, e as mesmas dores que vocês sentem, eu também sinto muitas vezes. Aquilo que angustia vocês, muitas vezes me angustia também. Isso só faz de nós seres humanos. Mas nós podemos contar com algo maravilhoso. Podemos contar com o nosso Deus, que está conosco sempre, todas as vezes. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar para Deus entrar com providência na sua alma nesta noite. Para Deus entrar com terapia, com cura na sua alma. Porque muitas vezes o que nós precisamos é de um trato da parte de Deus com a nossa alma. Nossa alma abatida, angustiada, assolada por tempestades. Eu quero orar por você nesta noite. Se você quiser vir à frente, você tem toda a liberdade. Nós estaremos orando, depois vamos cantar uma canção. O evangelista Sérgio vai nos ajudar. Irmã Márcia, se quiser nos ajudar também. Um hino bastante conhecido, 193, a alma batida. E Deus estará com toda certeza entrando com providência nas nossas vidas nesta noite. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá, para que Deus possa entrar com providência em nossas vidas, muitas vezes necessitada de um toque da presença de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos nesta noite, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que eu tenho certeza falou conosco. Nós precisamos, ó Deus, desesperadamente mais da tua presença. A nossa alma não consegue se saciar com outra coisa a não ser com a tua presença, a não ser com as águas do rio do teu Espírito em nós. Senhor meu Deus, nós colocamos a nossa alma diante de ti nesta noite e te pedimos, ó Deus, entra, Senhor, com bálsamo sobre a alma abatida, sobre o coração entristecido, Senhor, com as lutas, com as tempestades, ó Deus, que assolam, que bagunçam o nosso espírito, ó Deus. Mas eu tenho certeza que tu podes e que tu estás entrando com graça, com bálsamo, com misericórdia e com restauração sobre as nossas vidas. Ó Deus, eu preciso de ti, Espírito Santo. A minha alma tem sede de ti, meu Deus. Olha para as tempestades que muitas vezes nos cercam, nos amedrontam, nos levam muitas vezes, ó Deus, a fazer com que a nossa fé oscile entre a confiança e a dúvida. Tem misericórdia, nos ajude e nos dê vitória nesta noite,
em nome de Jesus. Amém e amém.